Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Nesta primeira edição do ano, teremos um panorama das expectativas para o cenário político, econômico e sindical do Brasil. Para nos ajudar nessa missão, recebemos Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, um dos mais experientes e qualificados analistas políticos do país, que acompanha atentamente o que se passa em Brasília, no Poder Legislativo, no Executivo, Judiciário. Diretor-presidente da consultoria Concílio, Toninho é graduado em jornalismo e mestre em políticas públicas e governo, foi diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, por 35 anos e tem sido uma ajuda inestimável para o movimento sindical, mesmo tendo saído do DIAP. É autor de várias obras, inclusive para entender o funcionamento do governo e da máquina pública e por dentro do processo decisório, como se fazem as leis. Toninho, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco aqui para essa edição de Balanço de 2025, Perspectivas 2026. Eu que agradeço, Rita. É sempre um prazer conversar contigo e falar para os engenheiros e os telespectadores aí do seu programa. Muito obrigada, Toninho. Então, começando pelo nosso balanço aqui, 2025 foi um ano cheio de emoções, que o Brasil passou até aí por sanções dos Estados Unidos, sanções econômicas e pressões políticas. Qual que é o seu balanço geral de 2025? Olha, o ano de 2025 foi um ano particularmente importante porque os desafios eram muito grandes. E graças à habilidade do governo federal, o fato de o presidente ter um pensamento à esquerda do espectro político foi determinante para manter o equilíbrio em relação a esses desafios, porque nós tínhamos um Congresso hostil, um mercado hostil, relações internacionais hostis, e, a despeito disso, o governo conseguiu fazer com que as instituições continuassem funcionando normalmente, a despeito dos ruídos, né? E se conseguiu, pela primeira vez, punir um ex-presidente da República e o seu entorno por ataque à democracia, incluindo a alta cúpula das Forças Armadas, né? O governo do presidente Lula conseguiu manter a democracia, buscar reconstruir o aparelho de Estado depois da tentativa de desmonte anterior, né, com concurso de novos servidores, com melhoria salarial desses servidores, com a inauguração de vários programas sociais e a intensificação de outros, né, e graças a isso se chegou ao final do ano com relativa tranquilidade, com a inflação sob controle, com o câmbio abaixo das expectativas de mercado e, portanto, equilibrado, os juros ainda um pouco altos, mas com tendência de queda, e o emprego e a renda crescendo de um modo exponencial. De modo que foi um ano, na minha avaliação, muito positivo, considerando esses aspectos. A isenção do imposto de renda, que foi, para mim, uma das políticas mais importantes do governo do presidente Lula, foi uma promessa extremamente relevante e que havia enormes dificuldades para cumprir, porque cumprir essa promessa significava colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda, né? E a política de aumento real do salário mínimo. Infelizmente, alguns temas ficaram para trás, não foi possível, dada a dificuldade e as coincidências de episódios desfavoráveis nesse período. Por exemplo, o governo tinha o compromisso em rever a questão do financiamento sindical este ano, né, quer dizer, neste mandato, e a situação indica que isso ficará para um próximo mandato, considerando que essa CPMI do INSS criou um ambiente que, em lugar de avançar desse ponto de vista, significou retrocesso na medida em que foram aprovados projetos impedindo o desconto em folha em favor das entidades de aposentados, né? Então, um ambiente muito ruim para tratar da questão do financiamento sindical do setor privado, de modo que isso deve ser criado um ambiente no ano de 2026 para que no próximo mandato, e o presidente Lula tem tudo para ser reeleito, né, se trate desse tema e do tema principal, na minha avaliação, do próximo mandato,
que é a redução da jornada sem redução do salário. 2026, Toninho, o que a gente espera desse ano com eleições gerais, que devem ser, especialmente as eleições presidenciais, muito disputadas, e o que o povo brasileiro pode aguardar aí nesse contexto? Pois é um ano de consolidar as conquistas do mandato anterior e trabalhar um programa de governo alternativo a essa postura retrógrada e anticivilizatória da extrema-direita no Brasil, né? Então é um momento de debater temas relevantes para o futuro do Brasil. E é fundamental nessa eleição que a população tenha consciência da importância não apenas da continuidade do governo de perfil à esquerda do espectro político, porque ela é fundamental para defender o meio ambiente, para regulamentar o uso exagerado da a inteligência artificial, sem garantias de proteção quanto ao emprego e quanto ao uso inadequado desses mecanismos para combater a democracia e combater os avanços sociais, né? A importância de enfrentamento da crise climática. Então, a esquerda nunca foi tão importante na história da humanidade quanto nesse momento político que se vive no Brasil e no mundo. E de modo que é um momento importante, como disse, não apenas para eleger o presidente, mas eleger uma grande bancada na Câmara dos Deputados e principalmente no Senado, porque as forças de extrema-direita querem, com a eleição no Senado, ganhar a maioria e contratar uma crise no país, que é utilizar essa maioria para fazer bloquear a pauta governamental lá no Senado, de um lado, e de outro, destituir ou impedir ministro Supremo que vem aplicando a lei contra aqueles que atacaram a democracia brasileira. Então, é um ano muito importante em que se deve debater os programas fundamentais para a sociedade brasileira, né? E no mundo do trabalho, acredito que vai ser a oportunidade de o governo poder na campanha, o presidente Lula poder na campanha chamar atenção para os retrocessos que aconteceram no mundo do trabalho e que neste mandato que termina não foi possível enfrentar frente a outras prioridades tão relevantes quanto essa, ou até mais relevantes, considerando que abrangia toda a sociedade brasileira. Então, o fundamental era estancar a operação desmonte em curso e criar as condições para avançar em temas de interesse da sociedade. Então, 2026 será um ano de debater e criar as bases para os próximos 4 anos. 2026, então, a gente pode esperar que é um ano que não acontece muito, mas que pode semear medidas importantes a partir de 27 até ali, assumindo em compromissos de campanha eleitoral. E você menciona a questão do mundo do trabalho, que é muito relevante, o fortalecimento das entidades sindicais com alguma forma estável, regulamentada, transparente, e, enfim, num consenso aí entre a sociedade, era uma coisa que era aguardada que acontecesse desde o primeiro dia deste mandato presidencial, né, com a volta do presidente Lula ao poder. O movimento sindical e os trabalhadores tinham essa expectativa. Isso não aconteceu. Você acha que esse pode ser um tema forte na campanha mesmo? Ou vai ficar aqueles temas que não vamos falar nisso para não perder voto? E você menciona outras coisas aí que são super relevantes e que estão na pauta da humanidade hoje. Uma é o enfrentamento da crise climática, que certamente deve ser a prioridade, e as questões ligadas à regulamentação das big techs, da inteligência artificial, que é um debate que tem acontecido há alguns anos já, mas que não conseguiu avançar. E junto com isso, Toninho, a gente tem uma discussão também já antiga, que é a democratização da comunicação no Brasil, que antes essa era uma pauta ligada à radiodifusão, à comunicação tradicional, mas que hoje em dia está muito voltada para as big techs, com essa influência das plataformas, das redes sociais, das plataformas digitais na vida.
da sociedade como um todo, a desinformação, essa coisa. E isso foi uma coisa que também, assim, não andou muito, né? Também era outra coisa que havia uma expectativa de que avançasse no governo, a consolidação da comunicação pública, que também não andou. Você acha que essa é uma pauta que pode finalmente prosperar ou vai continuar nesse banho-maria aí, porque outras coisas vão continuar se impondo aí na pauta com mais força? Pois é, Rita, no mandato do presidente Lula, esse terceiro mandato, a prioridade era desmontar aquela armadilha que tinha sido feita nos governos Temer e Bolsonaro, que infiltraram no aparelho do Estado uma série de adversários, alguns deles com mandato, inclusive no Banco Central e nas agências reguladoras, que adotaram políticas públicas pela autonomia que tinha em razão do mandato, que contrariava a visão aprovada nas urnas do governo Lula, porque eles já pertenciam ao governo anterior. Então, esse desequilíbrio no câmbio que houve em dado momento, a taxa de juros na estratosfera, o desequilíbrio na inflação, decorreram de medidas de agências como a Agência Nacional de Energia, que sem necessidade colocou a bandeira vermelha em várias oportunidades na conta de luz, né? A especulação em relação ao dólar, né? E o mercado futuro, que impactaram a inflação, impactaram o câmbio, tudo isso coisas do governo anterior. Isso já não existe mais, né? Então, o governo tinha esses adversários no interior do governo e uma hostilidade em setores do parlamento muito grande, que não permitia avançar em grandes agendas, né? E, a despeito dessa dificuldade toda, o governo conseguiu debater essa questão da disrupção tecnológica, chamar atenção para a importância desse tema no Brasil e no mundo. Essa questão da crise climática com a COP30 no Brasil foi um negócio fundamental para projetar o tema e o Brasil nacional e internacionalmente. O combate ao extremismo político, né? O combate ao ataque à democracia. Então, eram temas muito relevantes que tomaram muito tempo do governo, né? E o governo agora colocou o Boulos na Secretaria-Geral da Presidência e vai promover um diálogo com a sociedade, com as comunidades, nos seus territórios, a respeito de vários temas, inclusive esse da democratização das comunicações, né? A crítica que se faz ao governo é que ele deixou de realizar algumas coisas, mas isso que ele deixou de realizar eram coisas que poderiam ficar para um segundo momento, considerando que as outras que foram enfrentadas e resolvidas eram mais emergentes, como o combate à fome, né? A política de aumento real do salário mínimo e outros temas, o combate à inflação, né? A geração de emprego e renda, de modo que 2026 será um ano, na minha avaliação, de transição para essas grandes transformações, especialmente de consciência política, de trazer o debate para as propostas, os programas e aquilo que orienta para a decisão em favor da população e não um debate marcado exclusivamente por emoções, comportamentos e questionamentos que não levam à solução de problema, mas apenas desperta a campanha de ódio, de ressentimento e divisão. De modo que eu acho que o caminho está correto. O Supremo, esse ano, em relação à questão sindical, reiterou o direito à contribuição assistencial, negocial, fixado em Assembleia, permitiu que possa ter a oposição daqueles que não concordarem com essa contribuição, os não associados, mas, por outro lado, definiu uma regra muito importante, que é o reconhecimento de que, se o empregador interferir para que o trabalhador se oponha à decisão, isso é caracterizado como prática antissindical. Isso significa que o empregador poderá sofrer sanções penais e civis caso interfira, como interferiu em alguns momentos, inclusive aí no Sindicato dos Engenheiros, né, fazendo com que liberando trabalhadores, estimulando-os, até colocando transporte à disposição para que fosse se opor uma contribuição que daria condições do sindicato ampliar ainda mais o seu trabalho de proteção da categoria. De modo que, mesmo nesse setor em que se deixou a desejar, as instituições funcionaram e agora vai se poder punir efetivamente
o empregador que estabeleceu algum tipo de prática antissindical. Lembrando que deixar os sindicatos sem estrutura para atuar em defesa do trabalhador só interessa ao patronato que quer se valer da superexploração, né? A mais ninguém. Toninho, e no campo do desenvolvimento nacional, o que a gente pode esperar? Em 2025, houve algumas medidas importantes, com destaque para o programa Nova Indústria Brasil, que tem muita convergência com o que o Sindicato dos Engenheiros, a Federação Nacional dos Engenheiros, vem defendendo em relação à recuperação da indústria aí sobre novas bases, né, levando em consideração a transição energética, a transformação digital. A gente pode esperar protagonismo aí para a engenharia desse ponto de vista? O Brasil tem chances de avançar em relação a isso em 2026 ou criar caminhos para 2027? Olha, Rita, esse é um dos temas mais interessantes e está com muita ênfase na agenda governamental, né? O governo tem, no âmbito do Ministério do Planejamento, um programa chamado Estratégia Brasil 2050, que é o que se pretende para o Brasil em 2050. Então, um planejamento de longo prazo, que a infraestrutura, o desenvolvimento está no centro desse projeto, né? O Conselhão está trabalhando com outra linha de atuação a mais curto prazo, que é os chamados pilares de um projeto de nação, que também tem um foco muito forte no desenvolvimento sustentável, né? E na retomada forte da infraestrutura. De modo que tem duas iniciativas e movimentos sinalizando para que o Brasil invista fortemente no desenvolvimento e também na proteção social, né? Nós temos um país que é a oitava economia do mundo, mas está na posição 51 em matéria de infraestrutura. E o correto seria ter equivalência. Agora, você imagine que se o Brasil, na posição 51 de infraestrutura, é a oitava economia do mundo, imagino se tivesse na oitava posição do ponto de vista da infraestrutura, certamente estaria ali entre as 5 maiores economias do mundo. De modo que temos aí uma preocupação muito grande. O BNDES e todos os órgãos de fomento do governo federal foram retomados com muita força para restabelecer a engenharia nacional, que foi desmontada pela Lava Jato, né? E nos governos anteriores não houve qualquer investimento em relação ao desenvolvimento do país, mas que há uma preocupação central do governo federal em relação a esse tema. De modo que eu estou muito confiante de que haverá muito investimento em ciência e tecnologia, na questão da soberania, na proteção do trabalho digno e proteção social, ou seja, tem que trabalhar ali na regulamentação da inteligência artificial, das big techs, das fintechs, desses órgãos que ganham muito e empregam pouco e pagam pouco imposto, e também na questão da infraestrutura para assegurar desenvolvimento, logística, para que o Brasil possa escoar a sua produção e produzir cada vez mais. Em relação à questão da Previdência, acho que chegou o momento de efetivamente modificar a fonte de financiamento da Previdência, da folha para o faturamento, considerando que hoje tem mais emprego, tem mais trabalho e menos emprego formal, né? Então, essa é uma preocupação em relação ao futuro da Previdência, portanto, se desloca da folha para o faturamento ou para a receita, fica assegurado os recursos para manter esse programa, que é um dos mais importantes do planeta, de modo que há condições. Agora, para isso, é preciso que os brasileiros tenham juízo e não retomem aquele projeto obscurantista dos períodos de Temer e Bolsonaro, que estavam preocupados exclusivamente com luta política, com desmonte da indústria nacional, com desmonte dos direitos sociais, e que essa gente não está morta, né? Está aí, inclusive, lançando candidatos, etc. Então, é preciso haver esse momento de conscientização e acho que 2026 vai cumprir um pouco esse papel, inclusive com as entidades sindicais retomando o protagonismo quanto ao debate desses temas centrais. Fugir
dessa pauta polarizadora e centrar numa pauta que seja de interesse da sociedade, do país e que traga inclusão social, que traga proteção do meio ambiente e que evite esse ataque sistemático às instituições e à democracia mediante um regramento de que a liberdade de expressão é plena até o limite que ela se constitua crime ou vá de encontro às garantias fundamentais da população. Por exemplo, fazer campanha contra a vacina é uma coisa absurda, né? Acho que o governo também vai enfrentar fortemente essa questão da segurança pública, né? É uma coisa muito grave que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, com a quantidade enorme de assaltos e feminicídios, etc. E isso vai ser enfrentado como uma prioridade importante do governo federal, combinando, de um lado, políticas públicas de proteção, integração, esclarecimento, e, de outro, repressão àqueles que cometerem crimes dessa natureza. De modo que eu estou otimista para o próximo ano, dessa perspectiva, no sentido de que vai criar as bases para que, a partir de 2027, essas pautas que remanesceram ou que não foram possíveis ser implementadas nesse mandato possam ser implementadas plenamente no próximo. Toninho, indo ali para temas mais específicos dos engenheiros que estão ali no Congresso, especialmente tem um projeto que atualiza a Lei 5.194, que é a que regulamenta a profissão do engenheiro e do engenheiro agrônomo. Foi objeto de audiência pública recentemente, a Federação Nacional dos Engenheiros participou lá, levando a sua contribuição. E tem também a reivindicação já muito antiga, e agora tem 2 projetos em tramitação, um na Câmara, outro no Senado, para instituir a carreira pública de Estado para a categoria. Essas coisas, você acha que andam, não andam? Como é que fica? Pois é, então eu acho que as diretrizes para a atualização da lei da engenharia vai ser prioridade indiscutivelmente. Está, inclusive, sendo discutida a ideia de promover a curto prazo uma Conferência Nacional da Engenharia para colocar em foco esse debate. Os países que se desenvolveram investiram enormemente em engenharia, né? A China tem muito mais engenheiro do que advogado, aqui o Brasil é o contrário, né? Então, acho que investir na formação de engenheiro, atualizar a lei, valorizar essa profissão, é uma medida que vai se impor naturalmente, especialmente nesse mundo em que está havendo uma revolução do ponto de vista tecnológico, e o engenheiro tem relação direta com isso e é quem pode ajudar para que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento sustentável e que também inclua a população brasileira. Quanto à lei que trata da carreira pública de Estado, a gente tem uma dificuldade monumental nisso, é que a responsabilidade por definir se uma carreira é de Estado ou não compete a cada ente federativo, né? Então, por exemplo, a União define, os estados definem, os municípios definem. Não é uma coisa que tem uma lei nacional definindo isso, porque cada situação vai ser examinada separadamente. Mas isso não impede que seja feita uma lei nacional com diretrizes para que os estados e municípios podem, respeitando aqueles parâmetros, adotá-la nacionalmente. Mas é um tema que o governo federal é a favor, mas tem esse tipo de dificuldade na sua implementação. Agora mesmo, no Senado, o relator é o senador Contarato, está à disposição, mas tem esse tipo de, vamos dizer assim, de oposição dos entes infranacional que resiste à ideia de implementar na unidade local um parâmetro que saia do governo federal. Até mesmo o piso salarial, eles resistem exatamente porque acham que tem menos condições. Mas o fato é que tem que perseverar nessa pauta, tem que insistir nela e se buscar uma solução que contemple a todos, ainda que no plano estadual e municipal se aplique os princípios gerais e a negociação detalhe isso melhor. É importante que se busque
transformação dessa proposição em norma legal para que os engenheiros sejam valorizados e efetivamente reconhecidos como uma carreira de Estado, como é em países em que valoriza a engenharia. Que a gente vá na direção de construir um país melhor, mais próspero, com democracia, justiça social para todo mundo. Toninho, muito obrigada pela disponibilidade, por essa ótima conversa que sempre abre a cabeça para a gente pensar o Brasil. Muito bem, eu que agradeço, Rita, é um prazer participar com vocês e apenas acrescentar um detalhe adicional. Dizer que o Brasil está avançando muito no combate à corrupção, as instituições de Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal, a CGU, a AGU, o Supremo Tribunal Federal, hoje já tem um diagnóstico preciso do crime organizado no Brasil, que se nutre basicamente através de fintechs, né, e que utiliza muito fortemente as redes sociais para disseminar suas ações, de modo que a coisa caminha para que haja a identificação, inclusive de políticos vinculados ao crime organizado. Então, estou muito otimista também desse ponto de vista, que a despeito dos ruídos, as coisas estão caminhando para um diagnóstico preciso, e isso é produto da transparência, da perseverança do governo em fazer leis e exigir que as instituições de Estado cumpram essas leis. Então, por exemplo, as transações via fintechs agora terão que ter o mesmo tratamento dos bancos oficiais. Isso permitiu identificar uma ramificação enorme de desvio de conduta, de crime organizado, inclusive via BETs e outros mecanismos recentemente criados e que não tinham sido ainda devidamente regulamentados. De modo que eu estou otimista, inclusive, nesse campo. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Toninho, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos relevantes e interessantes, como essa entrevista com Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho. Um abraço, até a próxima.